Eu juro, doutor. A menina estava gritando dentro do armário e ninguém quis ouvir. A voz de Joana ecoava entre as paredes frias da mansão Monteverde, quebrando o silêncio que há anos escondia segredos. As mãos dela tremiam, ainda sujas de poeira, e o uniforme azul colado ao corpo pela chuva que caía lá fora. Na frente dela, o patrão, o empresário Vinícius Monteverde, parecia não acreditar. A mulher que limpava os cantos da casa estava ali, acusando a própria noiva dele de um crime que soava inacreditável. Mas Joana não tremia de medo, tremia de raiva. Por dias ela ouvira os sussurros abafados vindo do quarto da menina, e ninguém acreditava. Nem quando ela dizia que a criança chorava, nem quando via o olhar desesperado da pequena Lara tentando pedir socorro por trás de sorrisos forçados nas festas da casa. Aquele dia, porém, mudaria tudo. Antes de começar essa história, me responde uma coisa. De qual cidade e de que horário você está assistindo agora? Eu adoro ver gente de todo o Brasil aqui nos comentários. Escreve aí embaixo para eu saber até onde essa história vai chegar hoje. Porque o que aconteceu com a faxineira Joana naquela mansão foi algo que ninguém poderia imaginar. Joana trabalhava ali havia apenas 3 meses, mas já conhecia a rotina da mansão melhor do que qualquer um. Lavava, varria, polia e observava. Observava o jeito frio com que Isadora, a noiva de Vinícius, tratava a menina. Observava como ela sempre a mandava brincar no quarto e como trancava a porta logo depois. Observava o medo nos olhos da criança e o sorriso venenoso da mulher. Mas o que ninguém sabia era que Joana tinha um motivo para reparar tanto. Anos atrás, ela perdera a própria filha de 6 anos, vítima de negligência numa creche particular. Desde então, todo o choro infantil cortava sua alma como uma navalha. Era como se cada lágrima que via fosse um lembrete da dor que nunca passou. E quando ouviu o primeiro grito vindo do armário, ela soube. Aquela menina estava vivendo o mesmo inferno que sua filha vivera, o de ser ignorada por quem devia protegê-la. Naquela tarde o som voltou, um som leve, abafado, quase imperceptível. Parece um gato preso, disse uma das cozinheiras rindo, mas Joana congelou. Aquilo não era um gato, era um soluço, um som humano, pequeno, desesperado. O mesmo que ela ouvira anos atrás, quando sua filha chamava por ela de dentro de um quarto, trancado pela babá irresponsável. O passado invadiu o presente como um raio. Sem pensar, Joana subiu as escadas, seguiu o som e encostou o ouvido na parede do closet de Isadora. O coração dela disparou. A respiração se confundia com o som abafado de choro. "Tem alguém aí?" sussurrou. Um estalo respondeu. Depois, silêncio. E então, 3 batidas fracas, espaçadas, de dentro do armário. O mundo pareceu parar. Joana tentou girar a maçaneta, mas estava trancada. Correu até a cozinha, pegou o molho de chaves e voltou, o coração pulando no peito. Forçou, empurrou, chutou. Nada. Até que ouviu passos se aproximando. Era Isadora. "O que está fazendo no meu quarto?" perguntou com um sorriso frio e olhar de desprezo. Joana tentou esconder o desespero, mas sua voz falhou. "A menina, a Lara. Ela está aqui dentro, não está?" Isadora riu baixo, um riso que gelou o sangue. "Você anda ouvindo coisas, Joana. Melhor cuidar do que é seu antes que perca o emprego." E saiu, como se nada tivesse acontecido. Mas Joana sabia o que ouvira. E naquele momento prometeu a si mesma: "Eu não vou deixar outra criança morrer porque ninguém quis ouvir." E o que ela encontraria naquela noite mudaria o destino de todos naquela casa. A madrugada caiu pesada sobre a mansão Monteverde. O vento batia nas janelas com força e o som das árvores arranhando o vidro fazia a casa parecer viva. Joana não conseguia dormir. Cada estalo ecoava como um grito preso, cada sombra parecia esconder algo. Sentada na beira da cama de funcionária, ela lembrava das risadas frias de Isadora durante o jantar.
A menina precisa aprender a se comportar, dissera a noiva, com um olhar que ninguém ousou questionar. Joana sentiu um nó na garganta. Aquele tom não era de disciplina, era de crueldade. Pegou sua lanterna velha, amarrou o lenço no cabelo e desceu o corredor em silêncio. Os passos dela soavam como tambores no coração. Quando chegou à porta do quarto de Isadora, o ar parecia mais frio. Encostou o ouvido e lá estava, o mesmo som, baixinho, ritmado, como se o armário respirasse. Ela segurou a respiração e empurrou a porta devagar. O quarto estava impecável, perfumado, o luxo da elite contrastando com o desespero que pairava ali dentro. A lanterna iluminou o armário branco, grande, ornamentado com detalhes dourados. Parecia uma peça de decoração, mas o som vinha dali. Joana se ajoelhou e percebeu algo estranho. O tapete em frente ao móvel estava levemente levantado, como se alguém tivesse arrastado o móvel há pouco. Ela passou os dedos pelo chão e sentiu uma fresta. O coração bateu mais forte. "Meu Deus!" sussurrou. Empurrou o armário com todas as forças. Atrás dele havia uma parede falsa, um compartimento estreito, quase imperceptível. E do outro lado veio um soluço, fraco, mas inconfundível. "Lara?" perguntou, a voz tremendo. Silêncio. Depois um sussurro. "Tia Joana?" O som da voz infantil atravessou o corpo da faxineira como uma descarga elétrica. Era ela, estava viva, estava ali dentro. Joana tentou puxar a parede, mas era presa por dentro. "Calma, meu amor, calma, eu vou te tirar daí", dizia entre lágrimas, forçando o móvel. A menina soluçava, a voz fraca. "Ela disse que eu tenho que ficar aqui até aprender." Joana mordeu o lábio para não gritar. A raiva e a dor misturavam-se em um só sentimento. Correu para buscar algo que pudesse quebrar a parede, mas ao voltar, ouviu passos apressados. Era Isadora novamente, só que dessa vez ela não estava sozinha. Atrás dela, 2 seguranças. "Perdida, Joana?" perguntou, cruzando os braços. Joana fingiu estar limpando o chão, mas a tensão era visível. "Eu ouvi barulhos. Achei que era rato." Isadora se inclinou e sussurrou fria como gelo. "Cuidado, Joana. Ratos às vezes desaparecem sem deixar rastro." A ameaça era clara, mas Joana não recuou. Ela esperou que todos se afastassem e ainda naquela madrugada voltou escondida. A menina não respondia mais. O silêncio era aterrorizante. Joana pressionou a parede e percebeu que o ar ali dentro estava rarefeito. O calor e o cheiro de mofo denunciavam o perigo. Desesperada, ela se lembrou do que carregava no bolso. O pequeno chaveiro de metal com o nome da filha que perdera, Ana. Bateu com ele contra a parede de raiva. E o som revelou algo. Um eco metálico. O painel não era de madeira, e sim de ferro fino. Havia um mecanismo escondido. Ela correu os dedos e achou um ponto irregular, uma pequena fissura. Quando pressionou, ouviu um clique. O painel se moveu milímetros, o suficiente para deixar escapar um sopro de ar e o som de uma respiração fraca. Joana chorou. "Ela está viva! Meu Deus, ela está viva!" Mas o que Joana ainda não sabia era quem realmente havia mandado construir aquele armário. E por quê? Na manhã seguinte, Joana fingiu normalidade. Limpava os corredores com o mesmo balde, o mesmo pano, o mesmo silêncio. Mas por dentro era um furacão. A menina ainda estava viva. Ela tinha certeza. Só que precisava agir sem ser descoberta. Esperou que todos saíssem para o evento beneficente que Isadora organizava e voltou ao quarto. Luz do sol filtrava pelas cortinas, mas o ambiente era denso, pesado, como se as paredes tivessem memória do horror. Ela aproximou-se do armário e desta vez veio preparada. Com uma chave inglesa escondida no avental, começou a forçar o painel de metal. Cada golpe ecoava pelo quarto, até que o painel se moveu mais uma vez, revelando algo que ela não esperava. Um sistema de travas elétricas e fios embutidos, ligados a uma caixa de segurança oculta no rodapé. Aquilo
Não era improvisado. Era projeto. Era engenharia. O sangue de Joana gelou. Só alguém com muito dinheiro e acesso poderia ter feito algo assim. Mas por quê? Murmurou, tentando entender. Foi quando ouviu passos pesados atrás dela. Virou-se e viu Vinícius, o patrão, parado na porta com o olhar confuso. "O que a senhora está fazendo aí, Joana?" Ela hesitou. Não podia simplesmente acusar a noiva dele sem provas. "Eu achei um vazamento, senhor." Ele se aproximou, observando o painel. Passou a mão pelo metal e franziu o senho. "Eu mandei instalar isso." A frase caiu como uma bomba. Joana ficou paralisada. "O senhor mandou trancar o armário?" Ele respirou fundo. "Não, Joana, isso foi feito há anos, quando minha primeira esposa ainda era viva. O armário era parte de um sistema de segurança para proteger a Lara." Joana sentiu a confusão tomá-la. Proteger? Trancando? Vinícius desviou o olhar. "Você não entenderia." E saiu, deixando atrás de si uma dúvida que queimava. Estaria ele mentindo ou escondendo algo ainda pior? No meio daquela confusão, Joana lembrou-se de um detalhe. Dias antes, encontrara um envelope rasgado na lavanderia com o selo de uma clínica psiquiátrica. O nome impresso? Clínica São Rafael, Doutora Isadora S. O coração disparou. Clínica? Pensou em Lara, na fragilidade da menina, nas crises de pânico que presenciara. Será que Isadora estava sendo tratada ou internada? E por quê? Quanto mais lembrava, mais as peças pareciam se encaixar em um quebra-cabeça perverso. Isadora era obcecada por controle. Tudo na casa funcionava ao redor dela. A comida, os horários, até as flores da mesa. Vinícius, cego pela culpa de ter perdido a primeira esposa, fazia tudo o que ela mandava. E Lara era o obstáculo, a lembrança viva do passado que Isadora queria apagar. Mas o que Joana descobriria a seguir provaria que o mal na mansão Monteverde vinha de muito antes. Ao cair da noite, Joana voltou ao quarto para limpar, ou fingir limpar. Ao abrir a gaveta da penteadeira, encontrou uma foto antiga. Nela, Vinícius sorria ao lado de uma mulher de cabelos ruivos e uma menina bebê nos braços. Atrás, uma anotação desbotada. "Para minha amada Elisa, a mulher que me salvou." Joana franziu o senho. Elisa, o nome da primeira esposa. Mas ao virar a foto, sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. O papel escondia uma certidão de óbito de Elisa Monteverde, causa da morte, asfixia acidental. E logo abaixo, em letra trêmula, uma observação que parecia escrita à mão. Verificar inconsistências, provável intervenção humana. Joana quase deixou a foto cair. A verdade começava a emergir. A morte da primeira esposa não fora acidente. E o armário que trancava Lara agora era o mesmo que um dia trancara alguém muito antes. Mas o que Joana descobriria dentro do fundo falso daquele armário faria até o chão da mansão estremecer. A noite caiu com uma chuva fina que fazia o telhado da mansão chiar como se sussurrasse segredos. Joana esperou todos dormirem. Desceu os corredores às escuras, com a lanterna e o coração latejando. Cada passo parecia ecoar na consciência. Ao chegar ao quarto de Isadora, o ar estava mais frio, pesado. O armário permanecia lá, silencioso, imóvel, como um guardião de pecados. Ela respirou fundo, ajoelhou-se e voltou a forçar a fresta que encontrara antes. Desta vez, o painel deslizou com mais facilidade. Por trás, um compartimento pequeno, úmido, com cheiro de mofo e ferro. A luz da lanterna tremia. Dentro havia uma caixa metálica envolta em um lençol antigo. Joana puxou com cuidado e, ao abrir, o choque. Documentos, fotos e uma fita cassete marcada com um nome. Elisa, 1706. As mãos tremiam. Aquele nome voltava como um fantasma. A mãe de Lara. Com os dedos sujos de ferrugem, Joana colocou a fita no pequeno gravador que encontrou junto da caixa. Apertou play. Um ruído, depois uma voz feminina, doce, cansada.
Se algo acontecer comigo, Vinícius, cuide da Lara. Ela é tudo o que temos. Joana levou a mão à boca. Era a voz da esposa morta. O coração batia tão forte que doía. Mas a gravação continuou. Eu descobri o que Isadora está fazendo. Ela mente para todos. Disse que eu estou doente. Mas não é verdade. Ela quer a herança. Disse que, se eu atrapalhar, vai me calar para sempre. Um som abafado interrompeu a fita. Depois, silêncio. E então, um grito, alto, cortante. A fita acabou. Joana caiu de joelhos, chorando. A verdade era ainda mais terrível do que ela imaginava. Isadora não só estava envolvida, ela havia sido a autora de tudo. O desespero se transformou em força. Joana pegou os papéis, entre eles um contrato de transferência de bens datado do mesmo dia da morte de Elisa. Assinatura falsificada. Testemunhas inexistentes. Era a prova de um crime. Mas antes que pudesse reagir, ouviu passos no corredor. Escondeu a caixa e apagou a lanterna. A porta se abriu lentamente. Isadora estava lá, com um olhar de quem já sabia. Você achou que não devia, não é, Joana? A voz dela era calma demais. Joana tentou fingir, mas era inútil. Eu só estava limpando. Ah, claro, interrompeu Isadora sorrindo. Você é ótima com sujeira, mas essa é uma que não vai conseguir limpar. Em segundos ela empurrou Joana contra a parede. O impacto fez a lanterna cair e quebrar. A escuridão tomou conta. Ninguém vai acreditar numa faxineira. Ninguém. As mãos frias de Isadora apertavam o braço de Joana com força, mas ela reagiu, empurrando-a para longe. O som da queda ecoou pelo quarto, e um grito infantil rompeu o silêncio. Papai! Papai! Era a voz de Lara, vindo do corredor. Joana correu, tropeçando, seguindo o som. Encontrou a menina pálida, de camisola, tremendo. Atrás dela, Vinícius, atordoado, com o rosto pálido de choque. O que está acontecendo aqui? Gritou ele. Antes que Joana pudesse responder, Isadora apareceu com o rosto arranhado, fingindo choro. Ela tentou me matar. Ela está louca. Joana ergueu as mãos tentando explicar, mas a mulher já se jogava nos braços do noivo, encenando desespero. Vinícius, ela abriu o armário. Disse que eu prendo sua filha. Ela quer nos separar. A confusão tomou conta. Lara soluçava, escondida atrás da faxineira. E Joana, num impulso, gritou. Então abre você, Isadora! Abre o armário! Vamos mostrar a verdade! Vinícius hesitou. A mulher, trêmula, negava. Não, não há nada lá. Mas a menina chorava. Ela me trancava, papai. Ela dizia que eu era igual à mamãe. A tensão explodiu como uma tempestade. Vinícius empurrou a noiva e abriu o painel com força. O ar pesado do compartimento se espalhou pelo quarto. Dentro a caixa de metal que Joana havia aberto, agora à vista de todos. Os documentos, a fita, as provas, tudo. Vinícius pegou o gravador, apertou o botão e ouviu a voz de Elisa. A voz que ele não ouvia há anos. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Isadora tentou fugir, mas Joana bloqueou a saída. Acabou, disse firme. A mulher gritou, esperneou, tentou se justificar, mas Vinícius, em lágrimas, apenas murmurou: Você matou a Elisa e quase matou a minha filha. O grito de raiva de Isadora ecoou, enquanto os seguranças a seguravam. Joana abraçou Lara com força, mas quando tudo parecia resolvido, um som abafado veio do fundo do armário, um som que ninguém esperava ouvir, um som que provava que o horror ainda não tinha terminado. O barulho vindo do fundo do armário fez todos se entreolharem, atônitos. O silêncio da casa se rompeu em segundos. Joana foi a primeira a se mover. Caminhou até o armário com passos lentos, o coração batendo tão alto que parecia um tambor dentro do peito. Vinícius a seguiu, pálido. "O que é isso?" perguntou ele quase sem voz. Joana encostou o ouvido na parede e ouviu. Um chiado. Depois uma voz fraca, rouca. "Socorro!" Os olhos dela se arregalaram. "Tem alguém aí dentro!" Com a ajuda dos seguranças, empurraram o painel mais uma vez.
E lá estava, uma mulher idosa, frágil, com o rosto coberto de poeira e olhos marejados. Lara correu e gritou: "Vovó!" Joana sentiu as pernas fraquejarem. Era a mãe de Elisa, dada como desaparecida há anos. Isadora a mantivera escondida, dopada e isolada, para impedir que revelasse a verdade sobre a morte da filha. O horror era maior do que qualquer um imaginava. A mansão inteira era um cativeiro disfarçado de lar. O impacto foi devastador. Vinícius caiu de joelhos, sem conseguir pronunciar uma palavra. A velha senhora, com a voz fraca, tocou o rosto dele e murmurou: "Eu tentei avisar meu filho, mas ela me trancou aqui." Joana a ajudou a sair, chorando, sem entender como alguém podia carregar tamanha maldade no coração. Isadora, algemada, gritava que era mentira, que estavam inventando tudo. Mas o gravador, ainda tocando a voz de Elisa, era impossível de negar. O som da verdade ecoava pela casa. "Agora todo mundo vai saber quem você é de verdade", disse Joana com firmeza, olhando nos olhos da mulher que aterrorizara aquela família. "Você trancava a menina porque via nela o reflexo da culpa. Mas o que você nunca entendeu, Isadora, é que o amor não se aprisiona." Vinícius chorava abraçado à filha. A chuva lá fora se intensificava, lavando os pecados daquela casa. Dias depois, a mansão Monteverde virou manchete em todos os jornais. "Faxineira descobre cativeiro e salva herdeira de bilionário", dizia a capa. Joana virou símbolo de coragem, mas o que ninguém sabia era que ela havia deixado no túmulo da filha um bilhete com as palavras: "Cumpri a promessa, minha pequena. Nenhuma criança mais vai chorar sem que eu ouça." Vinícius tentou recompensá-la com dinheiro, mas ela recusou. Pediu apenas o que sempre quis: um emprego fixo e uma chance de recomeçar. "Não preciso de fortuna, só de paz", respondeu. Lara passou a visitá-la todos os dias, chamando-a de tia Joana. As duas se tornaram inseparáveis, e quando perguntavam como ela descobrira tudo, Joana apenas sorria e dizia: "Tem coisas que a gente não vê com os olhos, a gente sente com o coração." O tempo passou, mas a história nunca foi esquecida. A mansão foi reformada e transformada em abrigo para meninas vítimas de violência. Joana se tornou voluntária, e seu nome foi estampado na entrada principal: Casa Elisa, em homenagem à mulher que perdeu a vida, mas deixou um legado de amor. Numa manhã ensolarada, Lara, agora adolescente, perguntou: "Tia Joana, por que a senhora nunca tem medo de nada?" Ela respondeu com um sorriso suave, o mesmo de quem já enfrentou o inferno, e voltou: "Porque quem já perdeu tudo, aprende a enxergar o valor de cada alma que consegue salvar." E assim, a mulher que todos viam como uma simples faxineira se tornou a voz que libertou o silêncio de uma família inteira. Mas dizem que nas noites de chuva ainda é possível ouvir uma voz fraca sussurrando dentro do velho armário. Obrigada, Joana, por me ouvir. Se essa história te arrepiou e te fez acreditar que ainda existe bondade, curte o vídeo, compartilha com alguém especial que precisa ouvir essa mensagem hoje. Porque às vezes o herói da vida real é justamente quem o mundo insiste em não enxergar.